E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de guitarra aqui, dessa vez uma aula diferente. Eu já vou explicar pra vocês porque daqui a pouco vai mudar a tela e vocês vão ver a tela da minha pedaleira, que é esse trambolhão aqui, que nada mais é que um processador de efeitos. Ela simula efeitos e chama pedaleira porque eu posso pisar quando eu tô num show, por exemplo, e escolher o timbre, eu posso pôr o som que eu quiser em cada um desses números. Enfim, não vou entrar muito no mérito porque ela não é tão simples de mexer, é meio complicado assim, e pode ser que você não entenda muito, mas o importante é que eu vou usar ela em várias aulas para falar um pouco sobre efeitos, sobre timbres, sobre possibilidades que você pode ter. E nessa primeira aula a gente vai falar dos pré-amplificadores. O que é um amplificador? Vou pegar o outro trambolho aqui. Ai, bem pesado. Isso aqui é um amplificador e ele basicamente, você já deve ter visto ele, a gente pluga a guitarra aqui e o som sai aqui. Ele tem uma caixa de som aqui e um alto-falante, na verdade, né? Ela é uma caixa de som, um alto-falante e ele faz o som. O que a pedaleira faz é que ela simula amplificadores clássicos, né? Amplificadores que são lendários, que praticamente é impossível comprar um amplificador desse hoje em dia, que é muito caro. Então ela é uma espécie de computador, vários pesquisadores pegaram o som desses amplificadores clássicos e colocaram dentro dela e simulam isso, e eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas chaves faz. Esse amplificador meu, eu praticamente não uso porque ele está bem ruinzinho, e como a pedaleira acaba simulando, eu uso ele mais como uma caixa amplificada de som, mas o que eu uso de timbre mesmo está na pedaleira, tá certo? Então só para explicar para vocês que daqui a pouquinho vocês vão ver a tela, né, o visor da pedaleira, e eu vou explicar tudo, inclusive sobre os outros efeitos que vão vir nas próximas aulas, vai vir dessa pedaleira. Então só para deixar claro, bora então para a aula, vai lá. Vamos lá então, pessoal. Como eu disse para vocês, a pedaleira vai acabar simulando o amplificador, né? Diversos tipos de amplificadores, e cada um vai ter uma característica sonora. Então, essa aqui é a interface da minha pedaleira. Aqui vocês vão vendo os controles, né? Então aqui é o tipo, que é qual o tipo que eu quero simular. Então esse tweed que está aqui, eu estou simulando um amplificador da Fender. Que é um amplificador bastante usado no blues, no rock. Ele é bem versátil, né? Ele tem várias possibilidades de som. Vou mostrar para vocês já, a gente vai trabalhar em cima dele como exemplo, depois eu vou mostrar outros tipos de amplificadores para você, tá bom? Então é o seguinte, esse é o som da guitarra ligada direto, sem a simulação do amplificador, ó. Perceber que a hora que eu vou ativar agora o amplificador, ele vai ficar com uma característica diferente de som. Cada amplificador vai ter uma classificação, uma característica sonora diferente. E o que a gente pode mexer nele, né? Tudo isso que eu vou mostrar para vocês é o que tem no amplificador de verdade. Tem vários comandos aqui na pedaleira que ela vai ter comandos extras, né? Que não vai ter no amplificador de verdade, então eu nem vou falar muito sobre isso com vocês. Então vamos começar. Aqui a gente tem o ganho. O ganho é o quão sujo eu quero que a guitarra fica, né? Com esse amplificador. Então se eu aumentar aqui o ganho, ó, vou pôr ele em 50. Ele está até estourando o som. Quando a gente aumenta o ganho, a gente diminui o volume. Então, vou diminuir um pouquinho o volume aqui. Vamos pôr em 30. Vamos subir aqui de novo. Posso subir um pouquinho mais o volume. Mas vocês perceberam que a guitarra ficou mais suja, né? Então, aqui é 1.40 de volume. Vou voltar aqui. Se eu diminuir aqui o ganho, vou pôr em 35, você vai ver que ela vai ficar menos suja e mais baixa também. Então aqui a gente
controla o quão suja ou limpa a gente quer essa guitarra. Vamos deixar ela no 30. Então, tem alguns sons, isso vai depender do seu gosto, né? Se eu quiser fazer um solo, eu vou deixar o ganho maior para ela destacar mais, para ter um som mais sujo. Se eu vou fazer uma base ou alguma coisa mais rítmica, eu deixo o som mais do jeito que tá, né? Com menos ganho, para a guitarra ficar mais cristalina. Aqui embaixo a gente vai ter o bass, que é o grave. O grave é o peso da guitarra. Se eu tirar o grave aqui, ó, o grave é os sons mais grossos, né? Pensando assim, ó. Se eu tirar o grave, se eu deixar no 0, ela tira todo o grave da minha guitarra, ó. Ela fica bem estridente, bem ardida. Se eu pôr no máximo, um pouquinho no 100, você vê que ela vai ficar bem grave, né? Com som bem, até meio esquisito, assim, não fica definido. Então, isso daqui vocês vão regulando de acordo com o gosto de vocês. 100 vai ser muito grave. Quanto mais grave, mais aveludado fica o som. Vamos deixar aqui no 50, que pra mim tá bom. Então, aqui, ó. 50. Então tá na metade, né? Pra mim tá equilibrado no grave. Aqui a gente tem o middle, que é o médio. O médio é o que dá definição à guitarra, ao som da guitarra. Então, se eu tirar o médio, já vê que ela vai ficar um som meio abafado. E se eu pôr muito médio, ela vai ficar muito definida. Fica até meio ardida, fica um som até interessante, né? Pra tocar um country rock. Enfim, mas aí eu vou deixar do jeito que tava aqui, uns 45. E o treble é o agudo. O agudo é o brilho da guitarra. Então, se eu tirar o agudo, ela vai ficar completamente sem brilho, sem vida. E se eu pôr no máximo, ela vai ficar muito estridente, até incomoda o ouvido, ó. Então vai depender do que eu quiser. Eu vou deixar com mais ou menos na metade aqui também. Mas, por exemplo, se eu quisesse 60 de agudo, ela ficaria mais brilhante. Se eu tirar por 50, vai ficar mais equilibrado, menos aguda, menos estridente. O presence é uma espécie de brilho também, ele dá um brilho a mais na guitarra, mas dizem que o presence não é muito benéfico para a guitarra, então fica um timbre esquisito, então eu deixo sempre muito baixo. O level é o volume e os amplificadores normalmente têm esses comandos, o resto aqui vai ser coisas extras da pedaleira. Então é basicamente o ganho, que é a sujeira da guitarra. Tudo eu tô falando de uma forma bem mais simples para ficar mais fácil de entender. Depois vocês podem dar uma pesquisada mais para sacar o que a gente está falando aqui. Então o ganho é a sujeira, o grave ele dá o peso da guitarra, o médio a definição, o agudo o brilho e o presence a gente não usa tanto e o volume é o volume. E aí eu vou te mostrar alguns diferentes sons. Esse tweed é o da Fender, que é um americano, bastante usado no blues. Vamos usar um outro aqui, ó, esse Vox aqui, VO Drive. É um Vox, amplificador Vox britânico, usado pelo guitarrista do Queen, Brian May. Tem uma outra característica sonora, um pouco mais anasalada. Vou mostrar mais um para vocês aqui. Esse aqui é o Marshall, muito usado pelo Slash, né, pelo Guns N' Roses. Muito usado no rock, é um amplificador britânico também, mais distorcido um pouco. Vi que era um pouquinho mais ardido, né? E para encerrar aqui, a gente vai mostrar o
Rectifier, né, que é um Mesa Bug, que ele tem um som bem distorcido pra galera que curte um rock and roll mais pesado. Então, com o mesmo ganho que ele tava do... Vocês percebendo que os números aqui não mudaram, eu só mudei o tipo, então a configuração tá a mesma. Você vê que ele vai estar bem mais sujo, ó. Então, se você gosta de metal ou quer fazer um solo mais rebuscado, esse é o tipo de amplificador ideal. Eu não gosto tanto, não é muito a minha onda, mas tá aí para você entender. Bom, então é isso, fez uma explicação bem básica, assim, bem por cima. Se você quiser saber mais sobre isso, ou se você tiver dúvida, manda uma mensagem aí, como sempre. Deixa nos comentários e vou tentar ajudar vocês o mais possível. Vou tentar deixar o material aí embaixo também falando um pouco mais sobre os amplificadores ou algum vídeo relacionado para, se você tiver dúvida ou tiver curiosidade de ver algo a mais sobre isso, você pode conferir também, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!